O que está acontecendo no mercado financeiro na Europa nesse momento, como você pode aproveitar e ganhar dinheiro com os movimentos desse mercado e quais são as principais estratégias que você pode utilizar nesse momento. Sempre vou fazer um balanço do mercado europeu a cada 40, 60 dias aqui no canal, então sejam bem-vindos a esse episódio que vai contemplar outubro de 2024. Lembrando que se você está interessado em investir no longo prazo, receber renda passiva em moeda forte, é só me seguir aqui no Renda Gringa no YouTube e também lá no Instagram, @RendaGringa. Vamos para mais um episódio aqui no YouTube falando de finanças na Europa. Vale lembrar que boa parte da medida de risco, rentabilidade que a gente faz analisando um mercado financeiro é baseado em um índice de referência. Por exemplo, eu posso analisar simplesmente a ação da L'Oréal, empresa francesa, e dizer se ela performou bem no longo prazo ou no curto prazo. Vou mostrar o gráfico para vocês aí na tela. Vocês vão ver que a performance da L'Oréal nos últimos anos tem sido excelente, de longo prazo, uma empresa que se multiplicou por inúmeras vezes. Por outro lado, a gente pode ter empresas de setor, por exemplo, aéreo, empresas de setor um pouco mais controversos, polêmicos ou que tem risco elevado, que pode não performar muito bem no longo prazo, como é o caso que eu vou mostrar na tela para vocês agora. Então veja, a gente pode analisar uma empresa super boa, pode analisar uma empresa que foi ruim, mas como que a gente analisa o mercado de um país de maneira geral? A gente analisa um índice. Um índice, então, é como se fosse uma carteira teórica de ações, onde estão as principais ações de um país dentro dela. Por exemplo, na França a gente tem o CAC 40, ou seja, é como se fosse uma carteira teórica com as 40 maiores empresas da França. Então a gente vai analisar a curva dessa carteira, a performance dela, e a gente pode dizer se a França está indo bem ou não, baseado nessa curva que representa as 40 maiores empresas da França. E a gente tem no Brasil o índice Bovespa, que tem 63 a 64 empresas. O índice brasileiro varia em termos de número, de vez em quando temos uma mais, uma menos, respeitando os critérios que eles usam para construir essa carteira chamada Ibovespa. A gente vai analisar o Ibovespa então para ver a performance da Bolsa Brasileira usando simplesmente esse índice. Na Alemanha a gente tem o DAX, na Holanda a gente tem o AEX, na Inglaterra a gente tem o FTSE, então a gente tem vários índices, cada um representando um país. Alguns países, obviamente, pode ter mais de um índice, como os Estados Unidos, que tem o Nasdaq, que tem o S&P 500 e tem o Dow Jones, por exemplo, o Russell 2000 também. Então cada um deles tem uma especificação. Eu vou falar para vocês então de alguns índices da Europa e como eles estão se comportando nesse momento. O CAC 40 na França ele tem sido muito volátil nos últimos meses, significa que ele tem variado bastante, principalmente a crise política instalada na Europa recentemente, mas vale lembrar que isso sempre vai ser uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Se alguns investidores ou fundos de investimento estão tirando dinheiro por algum tipo de medo, você que investe para aposentadoria deveria usar isso como uma oportunidade para comprar boas empresas que são lucrativas por longo prazo. É o caso da L'Oréal e da Total Energy. A Total Energy é a principal petrolífica da França, uma das maiores do mundo. A L'Oréal é uma empresa que faz produtos cosméticos, também shampoo, condicionador, você conhece muito bem, é muito vendida no mundo inteiro, principalmente no Brasil também. Empresas como essas estão mais baratas e com uma grande oportunidade para o longo prazo. Uma outra empresa interessante é a Ruby, empresa que inclusive está na minha carteira de investimento, que faz transporte de gás e petróleo na Europa. Os ganhos dela foram pouco impactados justamente com o conflito que tem acontecido na Europa, mas justamente por medo ela teve uma baixa acentuada, o que não justifica a baixa na vida real que ela teve, que foi em torno de 10% somente nos ganhos dela, mas na bolsa de valores a gente vê que ela está com uma oportunidade, porque ela caiu em torno de 30%, 40%. O mercado tende a exagerar justamente nas informações e quando ele tem medo de algum acontecimento político que pode acontecer. Em Portugal, o índice principal é o PSI 20, ou seja, as 20 maiores empresas de Portugal. Em Portugal, os principais setores são a construção civil e a energia, e são setores relativamente estáveis. Enquanto na França nós temos indústrias, empresas de luxo, que são empresas globalizadas. Em Portugal também temos empresas globalizadas, mas muitas delas estão concentradas justamente no mercado europeu. Então, se você está querendo olhar alguma empresa em Portugal, a EDP e a Galp são as melhores alternativas desse momento, porque são empresas de energia estáveis e seguras. Já na Holanda, o índice principal é o AEX. Eu adoro a Holanda como investidor, é um país extraordinário, tanto em desenvolvimento industrial, quanto em desenvolvimento tecnológico e também em empresas de consumo básico. Sem contar que a Holanda é um dos países que descobriram, que inventaram a bolsa de valores, e esse sistema foi se aprimorando com os franceses, com os ingleses e americanos, até chegar no que a gente conhece hoje como bolsa de valores e sistema financeiro. E empresas financeiras como a SRNL são empresas interessantes nesse momento, tanto se você quer investir no setor financeiro quanto de tecnologia.
O mercado holandês é muito estável, muito perene, acaba sendo um país um pouco mais diversificado que os outros países da Europa por terem empresas de tamanho mundial, representando um país que em termos de população é pequeno. O índice alemão DAX 40, com as maiores empresas da Alemanha, ele sim teve impacto maior nos últimos tempos, principalmente empresas ligadas ao automobilismo, né? Empresas automobilísticas como a Volkswagen, o grupo Porsche, BMW, que não têm apresentado bons resultados ultimamente. Esse tem sido o padrão de empresas automobilísticas no mundo nos últimos 2-3 meses. Mas empresas como a SAP, por exemplo, de tecnologia, que tem o nível da Microsoft no mundo, mas é um tipo de empresa que vende produtos para outras empresas, ela tem uma estabilidade econômica muito boa e vale a pena ficar de olho nesse tipo de empresa quando tem uma queda mais acentuada para colocar na carteira. De maneira geral, falando da Europa, é sempre um continente com algum país com uma crise muito elevada ou algum país que está envolvido em guerra. Isso nunca impediu a Europa de progredir no longo prazo comparado a outras regiões do planeta. E se você for olhar um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal recentemente, vou colocar o link na descrição do vídeo, a Europa é um país que teve nos últimos anos um crescimento de 50% na Bolsa de Valores, comparado a uma média de 30 e poucos por cento do mercado brasileiro. Mas ainda assim a Europa teve 20% de valorização do euro nos últimos meses. Ou seja, se a gente for falar então da valorização dos ativos mais da moeda, dependendo do país que a gente for analisar, a gente está falando de ganhos que vão de 40% até 70%, comparado aos ganhos na Bolsa Brasileira, que variam com um índice ali que vai de 25% a 35% nos últimos 5 anos. Como eu sempre digo, sempre alguém vai ganhar dinheiro durante uma crise ou uma situação instável. Quais são os setores ou empresas que são melhores para ganhar dinheiro com a sua estratégia de investimento? Você quer investir para aposentadoria, para comprar e dar entrada em um imóvel daqui a alguns anos? Você quer para independência financeira? Tudo isso vai então de encontro com a sua estratégia que você deve estabelecer. Se você ainda não tem uma estratégia de investimento bem estabelecida, se você quer passar por uma consultoria financeira dedicada à sua estratégia, é só preencher o link que está aqui na descrição desse vídeo. A gente vai contactar você assim que tiver uma vaga disponível na nossa agenda para a nossa consultoria de investimento com brasileiros expatriados. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado e aqui no Renda Gringa você encontra tudo o que precisa para investir em moeda forte. Espero você no próximo vídeo.